Olá, pessoal. Estamos aqui chegando para mais um devocional, é o devocional número 8, e hoje nós vamos pensar no grande finale, na grande surpresa e na grande virada da história de Noemi e de Ruth vai ter. A gente já pensou no primeiro dia que falamos sobre isso, sobre as grandes mudanças e as grandes perdas que sofreu Noemi e sua família, perdendo o marido, perdendo os filhos, indo morar numa terra estranha, perdendo todas as suas terras. Depois a gente pensou por que ela sofreu tanto e não há uma resposta, né? Você não tem uma resposta definitiva, ou na verdade nem tem uma resposta nem parcial. Por que foi que ela sofreu, a gente não sabe dizer, né? E o que acontece é que a gente só sabe como é que ela reagiu ao sofrimento. E é essa a nossa lição, né? Não interessa por que a gente sofre ou por que as coisas dão errado, interessa como é que a gente reage a isso. Quando nós começamos a ver a, o início da sua retomada, né? Ela não apenas ficou lá, ela curtiu o seu luto, ela passou o seu tempo de luto, mas depois ela transformou, né, como a gente disse, transformou luto em luta e começou a dar a volta por cima. Ela voltou para a sua cidade, ela voltou com Ruth, a sua outra nora acabou ficando por lá, e ela começou a instruir a sua nora sobre as leis e a cultura da sua época, e ela sabia que tinha ali um resgatador, alguém na família que podia casar com ela, no caso com a Noemi ou com a própria Ruth, mas Noemi abre mão do seu próprio direito de fazer isso em favor de sua nora, e quando ela descobre que Ruth vai colher no campo de Boaz, ela sabe que Boaz é um resgatador, é um parente próximo do seu falecido marido Elimeleque. E aí as coisas começam a acontecer. E os últimos dois capítulos do livro de Ruth vão contar como é que ela se apresenta a Boaz, e como Boaz, um sujeito muito digno, assim, um cara muito, muito honesto, muito correto, ele não apenas ordena que as pessoas deixem Ruth colher no campo para levar o sustento para sua casa e para sua sogra, mas logo em seguida ele vai diante dos líderes da cidade, como era o costume, e diz: olha, tem aí uma situação a ser resolvida, tem uma viúva cujas terras precisam ser restauradas, e para isso alguém da família, o mais próximo, tem que se casar. E havia alguém na linha sucessória aí antes de Boaz. Então ele tem o direito de escolher isso primeiro, mas ele não quer. E a razão porque ele não quer, provavelmente, é que ao casar-se com Ruth, ele restauraria as terras e dividiria um pedaço da herança com os filhos que Ruth viesse a dar. Ele não estava interessado. Mas Boaz amava Ruth. Ele queria casar-se com ela e fez isso. Uma história muito interessante. Não é só um romance qualquer, mas você vê a soberania de Deus atuando ali nessas questões todas. Mas e Noemi? Bom, Noemi está agora nos bastidores. Ela que era a matriarca, ela que estava ali mentoreando a sua nora, e ela que estava sofrendo. Ruth também tinha sofrido, Ruth também era viúva, mas Noemi tinha sofrido tudo aquilo que a gente já viu. E ela volta irreconhecível lá de Moabe. E agora ela consegue perceber na situação toda uma esperança. Sua nora é moabita, é estrangeira, portanto, e tem lá todas as dificuldades culturais e religiosas para que ela seja inserida. Ela vai ter muitas restrições para fazer parte da comunidade ali dos israelitas. Mas Deus está por trás de tudo isso. E é justamente do aspecto mais improvável da vida de Noemi que a solução começa a aparecer. E essa é uma coisa para a gente pensar. Você já parou para pensar que quando as coisas não estão dando jeito, não estão saindo do jeito que a gente esperava, não estão dando certo como a gente esperava, às vezes é no meio disso que a gente encontra soluções, força, ânimo e uma maneira de continuarmos, embora tudo parece ao nosso redor dizer que as coisas vão desmoronar. Você recebe o laudo, você fica assustado, assustada, você começa a ficar apreensivo com o futuro do seu filho. Agora você sabe que ele é autista e você está com medo do que vai acontecer.
E todas essas coisas vão fazendo aquele turbilhão na sua mente, no seu coração, nas suas emoções. E de repente você começa a ver Deus agindo no meio de tudo isso, colocando pessoas na sua vida, colocando um terapeuta, uma clínica, pessoas na igreja, amigos. E você começa a descobrir no meio de tudo isso que a solução para aquilo que parecia para você ser um negócio assim intransponível está mais perto do que você imaginava. Às vezes está vindo de um lugar que você não pensava. Mas quando Deus está conduzindo a nossa vida, a gente pode esperar que Ele sempre nos surpreenda. E é isso que vai acontecer. Como é que termina a história de Noemi? Veja, ela tinha começado a história perdendo. Tudo que ela tinha, ela perdeu. Depois ela foi embora, ficou longe de casa e voltou mais de 10 anos depois, uma mulher irreconhecível, estava lá amargurada, abatida, irreconhecível mesmo, sentindo-se afligida por Deus. Aí ela retoma a vida e vai percebendo que não dá para ficar olhando para trás, ela tem que olhar para frente. E Ruth é a pessoa, talvez a mais improvável, que vai ajudá-la a reconstruir a sua vida, a recomeçar, a tocar a vida para frente. Como resultado disso, não sei se você já leu a história de Ruth, se você nunca leu, eu vou sugerir que você faça isso. Sabe, separe um tempo, eu sei que para você que é de uma família atípica, né, mãe de filhos atípicos, a coisa mais difícil que tem é arrumar tempo, né? Mas não precisa muito tempo, você não vai gastar mais de que 30 minutos para ler a história inteira de Ruth, e você vai perceber essas nuances todas. Mas se você não conseguiu ler ou não conhece, eu vou contar só esse pedacinho do final. Não quero dar spoiler, mas só esse detalhe do final. Boaz finalmente acaba casando com Ruth. E não apenas as terras são restauradas, como desse relacionamento, desse casamento, nasce um menino chamado Obed. E aí, o final do livro, essa Noemi, que está alquebrada pela vida, que sofreu tanto, talvez tenha no rosto as marcas de uma vida sofrida, ela tem o privilégio de carregar no colo esse menino. E Ruth tem uma atitude assim muito desprendida. Ela passa o menino para os braços da avó, a sogra, como se fosse o seu próprio filho, e ela o toma como se fosse seu próprio filho gerado por ela mesma. Então, tudo aquilo que ela tinha perdido, ela não recupera, porque os filhos que ela tinha perdido não ressuscitaram, seu marido não ressuscitou, mas ela continua vivendo e ela ganha de presente esse menino. E se você continuasse lendo a história da Bíblia dali para frente, você vai descobrir que esse menino, esse Obed, é o pai de Jessé. E Jessé é um sujeito que você conhece. Jessé é o pai de Davi, o rei Davi. Então, olha, uma história que começou com perdas, agora termina com um futuro, com uma perspectiva. Você encontra a Noemi chorosa no começo da história, e no final, aquelas mesmas amigas que não a reconheciam mais, de tanto que ela estava confusa e sofrida, essas mesmas amigas falam para ela: olha, você agora é uma mulher de sorte, você é uma mulher que teve a sua sorte mudada. Suas vizinhas disseram: Noemi tem um filho outra vez, né? Como se ela mesma tivesse gerado aquele filme. Então, os mesmos personagens, o mesmo cenário, mas um ambiente completamente diferente. O que isso quer dizer? Será que significa que a gente só vai ser feliz se sofrer? Será que isso ensina que o sofrimento é um castigo que Deus nos dá? Ou é uma paga que Ele nos dá por alguma coisa errada que a gente fez? A gente já falou em devocionais anteriores, e se você não assistiu, você pode voltar lá e assistir. Nós falamos, por exemplo, sobre o cego de nascença. Quem pecou, esse ou seus pais? E Jesus falou: não foi nenhum dos dois, foi para a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse naquele menino que ele nasceu cego. Por que você sofre? Por que o laudo foi positivo? Por que a sua família é atípica? O que isso representa de perdas, de desgaste, de trabalho, de investimento, inclusive financeiro? Parece que só tem coisa negativa nisso. Olha, pense na história de Noemi e de Ruth. Elas estavam vivendo uma situação exatamente assim. Mas quando elas percebem que, ao invés de ficar chorando o resto da vida, elas precisam viver o resto da vida, elas começam a agir, elas vão à luta e Deus vai abrindo o caminho, e elas vão vendo as próximas etapas, até que no final elas estão olhando já para frente, elas estão olhando para a descendência que elas terão. De uma família que começou perdendo tudo, agora você encontra uma família que vai ter ali na sua descendência
reis importantes. E mais ainda, porque sabe quem vai ser o descendente mais famoso, direto, de Ruth e de Noemi? Você já sabe, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Jesus é um descendente de Davi. E essa história toda está ali justamente para mostrar que mesmo no meio do mais profundo sofrimento, mesmo no meio das perdas, Deus está atuando para o nosso bem e para o bem das pessoas. Você já pensou que você pode ser bênção, não somente para o seu filho autista, não somente para a sua filha autista, mas você pode ser bênção para outros pais e bênção para outros que, mesmo não tendo vivendo a mesma situação e contexto que você, podem se beneficiar da sua experiência e de você ter olhado para frente, em vez de ficar preso ao passado. Esse é o nosso devocional de hoje. Quero convidar você a assistir os outros que estão aqui gravados. Já temos vários aí na nossa lista, você pode assistir. E quero sugerir que você passe para outras pessoas, se isso foi importante para você, passe para outras pessoas o nosso 10 Minutos com Deus. Pegue o link aqui do nosso canal, passe para as pessoas e vamos crescer aí o nosso grupo cada vez mais, tá bom? Um abraço a todos, tchau.